Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Salmos, Salmo de número 126. Salmo de número 126. Diz assim a Escritura: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor, ó Deus, pelo privilégio imenso que o Senhor nos concede de, diante da Tua presença, entregar não apenas as nossas vidas, mas também os nossos louvores, a nossa gratidão, a nossa rendição à luz da Tua palavra, desejando que o Senhor trate com as nossas necessidades espirituais em Cristo Jesus, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Temos aqui estudado já há algum tempo, sobre algo que a Escritura nos diz, que quando o povo do Senhor saiu do Egito, do seu cativeiro, e eles estavam lá ao pé do monte, chamado Monte Sinai, para receber a palavra do Senhor, receber a lei do Senhor, entre tantas ordenanças que Deus havia dado a esse povo. Lá no capítulo 23 de Êxodo, do verso 14 ao verso 19, estava também uma determinação de que quando o povo de Israel estivesse na terra prometida, quando eles estivessem assentados na terra prometida pelo Senhor, Deus escolheria um lugar para que esse povo viesse adorar o seu santo nome em 3 ocasiões muito específicas, nas chamadas festas nacionais, que eram a festa da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos tabernáculos, com um propósito. O que Deus queria com essa ida do povo a esse lugar de adoração? Lembrar a esse povo que, em termos espirituais, apesar deles estarem já assentados, alguma coisa que aconteceria breve na vida deles, eles ainda eram, em termos espirituais, um povo peregrino e que dependia exclusivamente do favor do Senhor. Os chamados salmos de peregrinação, salmos de romagem, nasceram para ser esse inário que seria usado por esses peregrinos, depois, quando Deus escolheu a cidade de Jerusalém para que eles subissem para adorar o Senhor nesses 3 grandes eventos. E esses cânticos, eles embalariam a viagem desses peregrinos, E o propósito desses salmos, desses cânticos, é ajudar os peregrinos a concentrar os seus pensamentos em Deus e nos feitos de Deus. Quando nós lemos esses salmos, irmãos, nós nos deparamos com os sentimentos que o salmista ou os salmistas expressam para os peregrinos nas mais diversas circunstâncias e situações dessa jornada, angústia, esperança, confiança, tristeza, alegria, dor, adversidade, gratidão. Como esses peregrinos são ensinados por esses salmos a como lidar com esses sentimentos,
na sua jornada em direção à presença de Deus. Vimos até agora o Salmo de número 120, que fala da angústia, né, que nos leva a voltar-nos para Deus. No Salmo 121, da confiança no socorro do Senhor. No Salmo 122, na alegre adoração prestada ao Senhor. O Salmo 123 trata da misericórdia do Senhor na aflição do seu povo. Salmo 124 fala da gratidão pela intervenção miraculosa do Senhor em meio aos perigos da nossa jornada. E no Salmo 125, que nós tratamos a semana passada, fala da confiança no Senhor, né, em tempos de impiedade. Hoje nós temos diante de nós um dos salmos mais amados da igreja cristã, em todos os tempos, em todos os lugares, o Salmo de número 126, que fala sobre alegria, irmãos. Mas não qualquer tipo de alegria. O salmista, né, trata da alegria que é fruto da restauração de Deus na vida do seu povo. Ele está celebrando a graça redentora de Deus na vida de Israel, né? E ele usa termos como júbilo, como alegria. Interessante pensarmos, né, o lugar que a alegria ocupa, né, na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada espiritual. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 16, há um dos mandamentos mais desafiadores do Senhor para a vida da sua igreja. O apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. Irmãos, esse eu considero um dos mandamentos mais difíceis de serem obedecidos pelos crentes. Sabe por quê? Deus nos chama para vivermos sempre alegres. Esse é um desafio, e tanto porque nós vivemos na nossa jornada, na nossa peregrinação, uma multiplicidade de sentimentos, de dificuldades, de adversidades. Mas a Bíblia diz que mesmo quando a vida está cercada por essas dificuldades, pelos problemas, pelas adversidades, pelas tristezas, angústias e conflitos, ainda assim, Deus espera que nós sejamos alegres. Deus deseja que nós sejamos alegres. Mas como fazer isso? O Salmo 126 nos fala como cultivar um coração alegre, mesmo em meio às grandes adversidades e às grandes dificuldades que nós enfrentamos na nossa jornada espiritual. Sabe como ele nos diz isso? Nos dizendo ou nos afirmando que a verdadeira alegria, ela não provém dessas circunstâncias temporais e materiais, mas que a verdadeira alegria, ela se dá na realidade eterna e espiritual. Esse é o tema principal do Salmo de número 126. O contexto em que esse texto foi escrito, né, nós não sabemos quem é o autor, ele não se identifica de forma expressa, mas esse salmista está refletindo o sentimento da libertação do povo do cativeiro babilônico. Precisamos nos lembrar que por 70 anos esse povo foi levado para fora da sua terra, para uma terra estranha, como resultado do seu pecado. Em 597 a.C., nós temos o início desse exílio, quando a Babilônia levou a liderança do povo de Judá, aquelas pessoas que eram capacitadas entre a população, foram levados, os sacerdotes, os artesãos, a elite do povo de Deus. E 11 anos depois, no ano 586, os babilônios arrasaram Jerusalém. Eles queimaram o templo, destruíram os muros, mataram as pessoas, a maioria da população. E a Bíblia diz que
os que sobraram foram os mais pobres da terra. Imagine só que quadro de desolação. E o profeta Jeremias, que é o profeta dessa época, né, da ida do povo ao cativeiro, da queda do povo, sabe que aquela situação é o julgamento de Deus sobre a vida do povo por causa dos seus pecados. Eles sabem que não foram os babilônios que produziram aquela grande calamidade, mas foi um ato de Deus. Imagine só, esse povo do Senhor se torna um povo cativo, abandonado. Eles são deportados para a Babilônia, humilhados, oprimidos, sem nenhuma esperança humana, terrena de libertação. Se você quiser saber o sentimento que ecoa no coração desses cativos, leia o Salmo de número 137. O salmista diz que quando eles foram levados cativos, as pessoas pediam canções de alegria e eles diziam o seguinte: como é que nós podemos cantar os cânticos do Senhor, os cânticos de Sião em terra estranha? 70 anos esse povo passou no cativeiro, uma vida inteira em uma terra estranha. Aquele cativeiro foi um lugar de pura miséria, de pura tristeza para o povo de Deus. Mas há um benefício, irmãos, porque o judaísmo como religião, né, foi solidificado durante esse tempo, e Deus tratou com a idolatria, com o pecado do povo. E o cativeiro de Judá é um dos momentos de maior evento na história da religião, porque a história de Israel termina e começa a história dos judeus, da religião do povo de Deus. Um grande bem espiritual saiu daquela situação de tristeza, muito embora o povo não tivesse, né, necessariamente olhos para enxergar as coisas desta forma. Deus estava trabalhando no meio do seu povo e usando o seu sofrimento para um bem maior, embora esse sofrimento, ou durante esse sofrimento e essa calamidade, né, aos olhos daquelas pessoas, o cuidado de Deus e a restauração de Deus pareciam invisíveis para eles. Eles se sentiam abandonados, se sentiam desesperadamente, né, entregues à tristeza por Deus. A Bíblia diz que é assim a condição nossa. O salmista, um outro salmista, né, nos diz no Salmo de número 30, verso de número 5, que nós conhecemos muito bem, que o choro pode durar uma noite, mas o que é que acontece pela manhã? A alegria vem pela manhã. Interessante, irmãos, como esse salmista está reconhecendo que Deus tem um trabalhar de sua mão, né, sobre as nossas vidas, quando nós estamos sob o peso, né, de uma profunda tristeza. Essa tristeza é frequentemente a semeadura em que Deus cultiva a restauração, a salvação, a alegria e as promessas mais preciosas na vida do seu povo. Né? Geralmente essas coisas não nos encontram no auge das nossas vidas, mas elas nos alcançam quando nós nos encontramos nos vales mais sombrios da nossa tristeza e do nosso sofrimento. E essa é a maneira como Deus restaura a vida do seu povo. Essa é a maneira como Deus incute alegria verdadeira no coração do seu povo. Ele permite que nós passemos pelas nossas tristezas, pelo peso da nossa culpa, que nós sintamos, né, uma total escuridão de desespero por conta dos nossos pecados. E quando nós achamos que nós estamos completamente entregues à desesperança,
Deus vem e Deus transforma a nossa vida, Deus restaura a nossa sorte. É assim que o salmista está tratando sobre alegria nesse texto, porque imagine só, durante 70 anos o povo de Deus viveu naquela situação e de repente, aqueles que eram os conquistadores foram conquistados. Um império mais poderoso do que a Babilônia surge no mundo, os persas. E nós poderíamos até imaginar que a situação de miséria, de sofrimento do povo de Deus seria piorado. E a Bíblia diz que então o rei Ciro, o rei dos reis, emite um decreto dizendo o seguinte: olha, Deus me mandou libertar os judeus e eu autorizo agora que eles voltem para a sua terra. Sem qualquer prenúncio, sem qualquer aviso, de forma totalmente inesperada. Deus age e liberta a vida do seu povo. O salmista está refletindo a euforia, a alegria dessa libertação. Súbita libertação, súbita mudança causada pela graça redentora de Deus em meio ao sofrimento do seu povo. Há alguns estudiosos que dizem que foi o escriba Esdras, que escreveu o Salmo de número 126, porque ele presenciou essa condição do povo do Senhor mudando a sua sorte, Deus mudando a sorte. E quando nós lemos essa expressão, irmãos, sorte, não se trata aqui de riqueza, não se trata aqui de bens materiais, mas o salmista se refere ao favor de Deus na vida do seu povo que produz alegria. Como se alegrar em meio às adversidades, às dificuldades? Primeira coisa que o salmista nos diz é que ele está louvando, que ele está celebrando ao Senhor por uma restauração que é inesperada na vida do povo do Senhor. Olha os primeiros 3 versículos do texto. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o que é que aconteceu? Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações então se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. A celebração, a louvor por uma restauração que é inesperada. O salmista louva, ele engrandece pelo modo como Deus libertou, como Deus restaurou a sorte do seu povo. Há 3 efeitos dessa restauração. No verso 1, há uma grande admiração. O salmista diz assim: nós ficamos como quem sonha. Não dava para acreditar. Você já ouviu aquela expressão, me belisca para saber se é verdade? É como se o salmista estivesse dizendo assim: me belisca para dizer se é isso mesmo que nós estamos experimentando. Parece bom demais para ser verdade. A língua hebraica, o salmista usa 2 palavras simultâneas, que falam da mesma volta. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: nós lemos que restaurou a sorte, mas literalmente o texto hebraico diz assim: o Senhor retornou o retorno. Ele está enfatizando que Deus interveio na sorte do seu povo de forma inesperada, de forma repentina, que eles ficaram como quem sonha. Pelo que é que nós sonhamos, Qual é o teor das nossas expectativas, daquilo que nós achamos que é inesperado ou que é alguma coisa inacreditável nas nossas vidas? Às vezes nós pensamos, irmãos, que as pessoas sonham
né, com carreiras bem-sucedidas, com casas de campo, com carros de luxo, né, com lugares paradisíacos para passarem as suas férias. Mas o salmista diz que ele estava como quem sonhava, não por nada que diz respeito à prosperidade material, mas o que produz essa expectativa no seu coração de admiração, né? Que ele dizia assim: olha, parece que é bom demais para ser verdade. Deus restaurou a sorte do seu povo. No verso 2 nos diz que aquilo que causa admiração provoca alegria, porque o salmista diz assim: a nossa boca se encheu de quê? De riso, a nossa língua de júbilo. Há uma mudança drástica nas circunstâncias, na vida desse povo do Senhor. É como se as trevas se tornassem luz, é como se a morte, né, redundasse na vida. Esse salmista está dizendo, né, que a sua admiração, a intervenção de Deus produz uma verdadeira alegria que o leva a glorificar a Deus. Verso de número 3, ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. As pessoas nos dizem entre as nações, e é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Uma incrível salvação aconteceu na vida do povo de Deus. O salmista se coloca como alguém que havia vivido toda a sua existência no exílio, que viu a opressão, que viu a grande adversidade que o povo de Deus passou, o justo juízo de Deus sobre os seus pecados. Mas de repente Deus os restaurou, Deus produziu uma alegria. Sabe o que é que essa celebração evoca no nosso coração sobre a alegria? Ela nos lembra, irmãos, que todos nós também já fomos cativos do pecado. Nós já vivemos no exílio por causa do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Mas um dia, de forma súbita, de forma inesperada, a nossa sorte foi mudada, porque o Filho de Deus veio a essa terra, porque Ele pisou neste mundo e Ele nos salvou. O salmista diz assim: você quer experimentar uma alegria verdadeira? Você quer saber como é que nós nos tornamos alegres, permanecemos alegres? Lembre-se que você era um escravo do pecado e que houve um resgate pela sua vida, e essa é a coisa mais importante que poderia ter acontecido nas nossas vidas. Irmãos, o Evangelho é um verdadeiro sonho. Pense como Deus agiu de forma salvadora na tua vida. Como Deus te resgatou, como Deus visitou a sua vida, como Ele restaurou a tua sorte. Sabe como é que nós podemos permanecer alegres? Quando nós nos lembramos que Deus nos visitou nos nossos pecados e Ele nos trouxe redenção, Ele nos trouxe salvação em Cristo Jesus. Isso é uma alegria, né, que suplanta todas as situações adversas da nossa vida. Mas existe algo mais. O salmista nos diz que existe um segundo outro momento, né, para considerarmos à luz dessa alegria que a restauração do Senhor provoca, porque ele passa do verso 3 para o verso 4, né, da sua alegria de júbilo e louvor para uma súplica, para uma oração. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como o quê? Como as torrentes no Negueb. Espera aí, mas
Ele acabou de dizer que Deus restaurou a sorte, que Deus libertou, que Deus visitou, e ainda agora ele está orando, pedindo para que Deus faça uma outra restauração. O que ele quer dizer com isso? Esse homem está lembrando a nós, irmãos, que a sua oração é para que o Senhor complete a restauração que ele começou na vida do seu povo. O tempo verbal muda. Ele não está mais olhando para o passado, para a libertação do cativeiro, mas agora no presente ele reconhece que há ainda muito trabalho a ser feito na restauração da vida do povo de Deus. O decreto de Ciro desencadeou júbilo, alegria entre o povo de Deus. O decreto de Ciro garantiu a libertação do povo judeu, abriu o caminho para o retorno à terra prometida. Mas havia ainda muito trabalho a ser feito, irmãos, para que esse processo de restauração fosse concluído. Basta você ler a história do livro de Esdras e do livro de Neemias, como nós nos deparamos com um longo processo cercado de muita oposição. Os judeus que regressaram da Babilônia para a sua terra enfrentam dificuldades implacáveis. Eles tiveram que enfrentar a dura realidade de um mundo amaldiçoado pelo pecado. A reconstrução de Jerusalém exigiu muitos anos de sangue, exigiu muitos anos de suor, de lágrimas. E algumas vezes esse processo quase parou mais de uma vez na vida do povo de Deus. O salmista reconhece o potencial de tais dificuldades, de tais situações no caminho do povo de Deus, e ele ora para que Deus, que já reverteu o cativeiro de Sião, seja Ele mesmo que restaure a sorte do povo também naquele momento de aflição. Interessante como ele considera isso, né? Deus complete o nosso retorno, complete a nossa restauração. Quando nós consideramos o que significa, né, a salvação de Deus nas nossas vidas, nós somos apresentados, irmãos, nas Escrituras a um poderoso paradoxo que marca a vida de todos os crentes. Algumas vezes nós já mencionamos isso aqui, né, que nós vivemos entre o já e o ainda não. Deus já nos salvou, mas Deus ainda está nos salvando nesse processo de salvação nessa vida. Ele já perdoou os nossos pecados, mas há ainda um processo de limpeza das nossas vidas. E esse processo é um processo às vezes tão duro, tão difícil, porque nós precisamos nos lembrar que a vida com Deus não é uma vida fácil. O Evangelho não é um Evangelho triunfalista. Quando Deus perdoa os nossos pecados, quando Deus visita as nossas vidas, Deus não nos leva dessa terra para os céus, mas Ele nos chama para viver o seu Evangelho, para viver a sua restauração nesse mundo com alegria. Mas não é fácil viver com alegria, nos deparando em todo o tempo com dificuldades, com pecados, com lutas, com o mundo, com o diabo, com a nossa própria carne. Como é que nós vivemos alegres? Como é que nós permanecemos alegres? Sabe como? Nos lembrando que a coisa mais importante que poderia acontecer com as nossas vidas já aconteceu em Cristo Jesus. Nós somos salvos.
Todas as outras coisas são secundárias nesse processo em que nós vivemos, e nós devemos clamar para que o Senhor intervenha na vida do seu povo. O salmista usa uma figura, irmãos, para mostrar a sua oração, da expectativa daquilo que ele quer que Deus faça pela vida do seu povo, para produzir alegria da restauração. Ele diz assim, que o Senhor deve restaurar a nossa sorte como o quê? Como as torrentes do Negueb, ou Negueb, né? Negueb é uma das regiões mais desérticas do sul da Judéia e passa a maior parte do ano seco. 11 meses aquela região passa, né, completamente seca. E de repente, algumas chuvas, né, temporárias vêm e produzem riachos ou rios sazonais, temporais naquela região. De repente a chuva vem e uma inundação toma conta daquele deserto. Que imagem preciosa é essa que o salmista usa para nós? Porque ele reconhece o potencial das dificuldades. Ele reconhece que a vida, que a peregrinação nessa terra é algo difícil, mas ele ora para que a bênção do Senhor, ela venha sobre a vida do seu povo, venha quando e onde parecem mais improváveis na vida do seu povo. Como torrentes que vêm, como rios que vêm no deserto. Irmãos, é assim que Deus trabalha a alegria dele nas nossas vidas. Porque nós cremos que a vida cristã é uma obra que ainda está acontecendo, um processo que está sendo levado por Deus, né, à finitude. Algumas vezes nós não temos evidências externas de que alguma coisa está acontecendo, mas ainda assim nós oramos pela ação de Deus, nós oramos em dependência completa da intervenção graciosa de Deus, nós oramos para que Deus derrame a sua presença nas nossas vidas, e essa presença vem. Porque quando nós estamos quase desistindo, quando nós achamos que não vale a pena servir a Deus, confiar em Deus, persistir no caminho da fé, Deus de forma graciosa se derrama sobre nós e Ele invade o deserto das nossas vidas, a aridez das nossas vidas com a sua graça, com a sua bênção, com o seu favor. A alegria vem quando nós nos lembramos, né, que a coisa mais importante que poderia acontecer nas nossas vidas já aconteceu. Nós fomos salvos por Cristo Jesus dos nossos pecados. Mas a alegria vem também quando nós reconhecemos que a vida com Deus, que a nossa jornada não é uma jornada fácil, mas ela só se torna possível quando nós dependemos do Senhor, quando nós somos visitados pela graça do Senhor, que se derrama sobre a aridez da nossa vida espiritual. E em terceiro e último lugar, o salmista diz, né, que essa alegria também é uma promessa para o futuro. Nos versos 5 e 6, ele fala sobre como Deus trabalha a sua restauração e alegria na vida do seu povo, porque ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista então recorre a outra figura para descrever a alegria do Senhor por meio da restauração que o Senhor produz na vida do seu povo. Ele fala sobre a semeadura. Tão famosa lei da semeadura. Aquele que planta, o que é que acontece?
colhe. E quando ele faz isso, irmãos, ele está olhando para a frente. Ele está dizendo a nós que Deus ainda não terminou a obra dele na vida do seu povo. Que há uma promessa de restauração plena, futura, de uma alegria incomparável, indizível, que o Senhor tem preparado para a vida do seu povo. E que nós devemos olhar para esse futuro, mesmo que esse futuro se apresente para nós banhado em lágrimas. Não é assim que a Bíblia diz que é a nossa experiência com Deus? Confiar é um exercício contínuo. Todos os dias nós olhamos, para aquele dia que o Senhor trará consumação de todas as coisas. Esse salmista conhecia o lado escuro das coisas. Ele sabia do sofrimento, da dor, do desapontamento. Mas ele diz que todas essas coisas são sementes na vida do povo de Deus. Elas são plantadas com a promessa, de frutos futuros que trarão gloriosa alegria e júbilo na vida do povo do Senhor. Há uma promessa de que o Senhor um dia enxugará todas as nossas lágrimas. Nós semeamos em lágrimas muitas vezes. A imagem que o salmista escolhe aqui é daquele semeador, daquele agricultor que planta no pó. Não sei se os irmãos conhecem essa imagem, mas eu sei muito bem, como filho e neto de agricultores numa região muito pobre de chuvas. Eu vi algumas vezes o meu avô e o meu pai plantar no pó. Sabe o que isso significa? Esperança. Porque você não tinha nenhum sinal de chuva, você não tinha nenhuma certeza de que ela viria, e muitas vezes as sementes depositadas são as últimas esperanças que se tem, Ali está sendo enterrado as expectativas, os desejos, os anseios. Literalmente, em lágrimas, com a esperança, a expectativa de que os frutos viessem. O salmista diz que o povo de Deus vive pela esperança, irmãos. Nós não podemos olhar para esse mundo e imaginar que tudo que Deus tem prometido para nós está aqui, que toda verdadeira alegria, que toda verdadeira satisfação que o Senhor tem para o seu povo reside neste lugar, porque não é verdade. Muitas vezes nós somos como esses lavradores que semeiam em meio ao caos contra a esperança, com situações que são contrárias à nossa fé, mas com a confiança de que Deus ouvirá a nossa oração e que Deus derramará da sua chuva, que Deus trará frutos e que o nosso choro se transformará em gritos de alegria. Irmãos, o caminho da fé é difícil, envolve lágrimas. Haverá resistência, mas a Bíblia diz que nós somos chamados para semear a palavra do Senhor, semear a fé, semear a esperança. Esse é o nosso trabalho, crer que Deus está trabalhando, crer que Deus ainda não completou a sua obra, que haverá uma alegria indizível. E que as nossas lágrimas são o adubo da nossa esperança. Há uma história que diz que o chamado Exército da Salvação, uma instituição evangélica londrina,
passava por uns momentos de muita dificuldade, de muita tribulação na sua missão, e eles escreveram ao pastor William Booth, que foi o fundador do Exército da Esperança, do Exército da Salvação, e pedindo a ele conselhos, dizendo o seguinte: olha, nós estamos experimentando tempos de tanta dificuldade na pregação do Evangelho, na ação de Deus, o que é que nós podemos fazer, porque nós já tentamos tudo. E ele diz assim, manda uma resposta: experimentem tentar as lágrimas. As lágrimas são o adubo da nossa esperança e da nossa fé. O salmista diz assim: aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam, o que é que acontecerá? Eles voltarão trazendo consigo o quê? Os seus feixes. Voltará com júbilo. Nós semeamos em meio às lágrimas a nossa esperança até o fim. Semeando não para essa vida, irmãos, mas para a vida que o Senhor tem prometido na glória para nós. Não é assim que nós entregamos os nossos, né, à sepultura, crendo que aquele estado, por mais doloroso que seja, não é o fim, que a palavra final de Deus é ressurreição para os nossos e para nós. Por isso que a Bíblia termina com alegria. Que coisa preciosa. Se você olhar o livro do Apocalipse, João diz que a última visão que ele teve, né, da cidade que descia dos céus para a terra, foi que ali não haverá nenhum tipo de choro, nenhuma lágrima vertida. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque só haverá júbilo e alegria. Precisamos considerar isso. Como nos alegrar em meio às dificuldades, em meio às adversidades na nossa jornada cristã? Precisamos nos lembrar, irmãos, que a única forma de experimentar a alegria é por meio da restauração espiritual que o Senhor produz. Nós olhamos para trás e descobrimos que a nossa alegria reside no fato de que os nossos pecados foram perdoados por Cristo Jesus. Ele nos libertou do cativeiro. Nós olhamos para o nosso estado atual e muitas vezes vemos uma condição de aridez. Mas eu quero lembrá-los, a aridez não dura para sempre. E que a aridez não é sintoma, não é sinal de que nós estamos em desagrado de Deus. Nada muda o amor de Deus por nós. Nós caminhamos nessa terra crendo que o Senhor é o Deus que chove a sua bênção sobre nós, e quando Ele vem em meio às nossas lutas e nossas dificuldades, a sua intervenção traz alegria. Mas nós também caminhamos nessa vida olhando para os céus, olhando para frente. Nós sabemos que ainda continuaremos experimentando tristezas, desapontamentos, limitações, que nós semearemos em meio às lágrimas. Mas nós confiamos que haverá um tempo em que o Senhor produzirá uma alegria eterna no coração do seu povo. Nós voltaremos com os feixes de júbilo e de alegria prometidos pelo Senhor. Não há possibilidade de nos alegrarmos de outra forma que não seja esta proposta pelas Escrituras Sagradas. Com o que é que você sonha? O que é que produz alegria, expectativa de alegria, contentamento no seu coração?
que pode de fato trazer satisfação à sua alma e ao seu coração. A Bíblia diz que não é possível que nós experimentemos uma alegria que seja verdadeira, divorciada dessa restauração que o Senhor traz para a vida do seu povo. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele encontre um lugar oportuno nos nossos corações.